E assim damos início a mais uma edição do Guimarães em Debate, a análise da atualidade política, económica e social com Tiago Laranjeiro, Francisco Teixeira e Mariana Silva, que nos próximos 45 minutos vão olhar para alguns dos temas que vão marcando a atualidade e, a partir daí, estabelecer aquela que é a discussão que entendemos necessária. No início do programa, a Mariana Silva acha que é importante olharmos para a declaração do estado de calamidade e, a partir daí, refletirmos um pouco sobre estas questões. Já o Tiago Laranjeiro propõe para a segunda parte do Guimarães em Debate que olhemos para a próxima eleição do Conselho Municipal de Educação e para as respectivas políticas municipais. São estes os temas que propomos para hoje, neste Espaço da Liberdade, que são as edições quinzenais do Guimarães em Debate, um programa do Jornal de Guimarães e que nos próximos dias nos poderão seguir através das suas plataformas eletrónicas, seja na versão vídeo ou na versão áudio. Minha senhora, meus senhores, bem-vindos, mas permitam-me que, antes de entrarmos nos temas que propuseram para o debate de hoje, que faça duas questões muito breves. Uma ao Tiago Laranjeiro, para saber se já recuperou da derrota do candidato que apoiou na disputa interna do PSD. Bem, boa tarde a todos. Olá aqui aos meus companheiros de painel. Boa tarde também aos nossos ouvintes. Recuperado, claro, isto é da vida. O partido falou e o partido está hoje em melhores condições do que estava há uma semana e meia, por ter havido esta clarificação. E agora está no momento de união e de partirmos para as eleições legislativas para as vencermos. Aqui em Guimarães o resultado foi o esperado, sinceramente, com uma clara uma expressão dos militantes no sentido de apoiar Rui Rio e de apoiar André Coelho Lima pela projeção que teve, em particular, no último mandato a nível nacional, com uma nota muito interessante relativamente à eleição dos delegados, em que praticamente a mesma vantagem que Rui Rio teve na eleição direta, a lista dos delegados que é apoiantes de Paulo Rangel teve também essa mesma vantagem, tendo vencido as eleições. O que significa que, para o futuro, em Guimarães, de facto, há aqui uma necessidade muito forte de um diálogo profundo. Muito bem. E são outras questões, Tiago, está satisfeita a minha curiosidade. Recuperado. E Mariana Silva? Continuamos a ter a Mariana na Assembleia da República na próxima legislatura? Boa tarde a todos. Eu estou disponível para continuar na Assembleia da República. O convite foi-me feito pelo partido e aceitei e volto a estar nas listas e estou na lista pelo Distrito de Lisboa. Se os portugueses assim desejarem, voltarei a estar com a mesma entrega e com o mesmo empenho e com o mesmo comprometimento que estive nestes 2 últimos anos. No programa a seguir ao final de janeiro cá estaremos para avaliar. Francisco Teixeira, a ti não tenho nenhuma pergunta de caráter partidário para te fazer por agora, embora tivesse algumas que gostasse de fazer, mas ficaria para outras núpcias. Por agora, Mariana Silva, sugeristes que olhássemos para a declaração do estado de calamidade. Porque isto está mesmo uma calamidade. Não, sugeri que olhássemos para o estado de calamidade porque parece-me que ainda é necessário comunicarmos muito sobre o vírus e a pandemia que enfrentamos. Esta foi sempre uma das questões que levantamos junto do Governo, junto do Sr. Presidente da República e também no trabalho que fizemos na Assembleia da República, que é o de comunicar, as pessoas precisam de saber em que patamar é que nos encontramos e em que estado é que estamos para poderem de alguma forma prevenir e proteger-se a elas e aos outros. Ao fim de quase 2 anos estamos todos muito cansados deste vírus, desta pandemia, de todas estas medidas que nos vão sendo impostas e que nos vão sendo retiradas e há aqui toda uma confusão que por vezes leva a que as pessoas deixem de tomar os cuidados que são necessários. Como é óbvio, e já o disse publicamente noutros locais, os verdes consideram que nós não deveríamos estar num estado de calamidade, não devia ter sido declarado o estado de calamidade. O que deveria ter acontecido era um estado de reforço, não é? Em que estes 2 últimos anos nos ensinaram e que não teimamos em não aprender e o Governo teimou em não querer cumprir, que é o de reforçar todos os meios que estão à disposição
a lei da proteção civil ajudava nisto também algumas questões do que diz respeito à saúde pública, à vigilância da saúde pública, e também nos ajudaria o reforço do SNS, do Serviço Nacional de Saúde, o reforço dos transportes públicos e a fiscalização dos locais de trabalho, se estão a ser ou não cumpridas as medidas de higienização e de segurança. Porque aquilo que se conclui muitas vezes é que as pessoas realmente não sabem onde apanharam o vírus, não é? Mas foi no seu dia-a-dia, não é nos jantares de Natal, não é depois com uma semana de contenção que a gente vai parar a pandemia ou que se vai conseguir parar a pandemia. É com uma continuidade nos investimentos e no processo de proteção que vamos conseguir combater esta pandemia e voltar à normalidade dos dias. E por isso lamentamos que agora se venha novamente a atacar os mesmos, não é? Que é a restauração, o turismo, a cultura. Esperemos que não haja mais cancelamentos na cultura, porque a cultura é segura, e isso deixarei para o meu último minuto. Todavia, as últimas notícias dizem-nos já que há vários cancelamentos, não é? Mas há um conjunto de questões que não se compreende o porquê de estarmos sempre à espera que venham medidas do governo para cumprir e que os municípios muitas vezes se desresponsabilizem disso. E não querendo levantar a discussão, mas se os meus colegas quiserem pegar, não posso impedir, mas se nós pensarmos que o Pinheiro foi desaconselhado e a Câmara não fez um esforço maior para ajudar a Comissão de Estudantes para que aquela festa se concretizasse de uma outra maneira, de uma maneira mais segura e até apelando a um outro comportamento por parte dos vimaranenses, com uma estrutura bem pensada, e que 3 fins de semana antes as moinas decorreram de forma normal, sem que ninguém impusesse regras nenhumas. Depois também posso falar do Porto. No Porto foi cancelado a festa de Ano Novo. Mas no dia em que a árvore de Natal acendeu, estavam lá milhares de pessoas para ver, sem que isso não causasse nenhum incómodo. Há aqui uma falta de estruturas, de ideias do que se pretende realmente para a segurança das pessoas. Porque nós continuamos a ver os transportes públicos cheios. E eu que sou uma frequentadora de comboios, como sabem, eu nunca vi a desinfetar um comboio desde que isto começou. Nunca vi. Os comboios param, as pessoas entram, saem umas, entram outras consecutivamente. E por isso há aqui e agora ainda pior, porque vai tudo fechado, vai só com o ar-condicionado, não é? E então torna tudo muito mais difícil. Mas aquilo que deveríamos estar a fazer era olhar para os cuidados de saúde primário, para as pessoas não terem que correr ao hospital e sobrecarregar os hospitais, e isso não aconteceu. Há centros de saúde que ainda não reabriram desde a pandemia. Alargar os horários dos centros de saúde, contratar mais profissionais, contratar até assistentes operacionais para atender o telefone, que é difícil, e não é só aqui, quando nós conversamos uns com os outros e percebemos que aqui em Guimarães, os centros de saúde não atendem, que é difícil atenderem o telefone. É em todo o país. Há esta queixa em todo o país. E a própria Ministra da Saúde também já admitiu que tem esta dificuldade. Por isso, tem que se perceber porque é que não se fez este reforço das instituições que são necessárias para que as pessoas se sintam seguras e se sintam motivadas a cumprir com todas as outras medidas que depois lhes são impostas. Muito bem. Tiago Laranjeiro, e como é que olhas para esta declaração do estado de calamidade? Já sem, é evidente que não vou aqui invocar a tua experiência pessoal, não é? Também deve ser bastante atingida nisto. Não gosto de falar aqui nestas coisas, mas claro. Como é que eu olho para isto em geral? Com alguma incompreensão. Porque, de facto... Não te sentes informado? Nem é essa a questão. Embora, de facto, a informação venha, mas venha tarde. Por exemplo, foram lançadas novas medidas. As medidas tinham sido, de forma genérica, anunciadas com bastante antecedência, mas só na antevéspera é que se soube em concreto quais eram os detalhes das medidas, e muitas vezes o diabo está nos detalhes de como estas coisas se implementam. E as grandes dificuldades surgem nestas questões. Portanto, há aqui um sentimento de incompreensão, porque, no fundo, os portugueses foram cumprindo com tudo aquilo que lhes foi pedido. Fizemos um esforço grande para a vacinação. Todos seguimos isso.
E depois, quando era suposto as coisas estarem a evoluir num determinado sentido, volta a haver isto. E temos já previsto aquela semana de contenção no início de janeiro. Da última vez que nós estivemos com esta situação, foi há um ano atrás, não foi uma semana, foram 3 meses de encerramento. E, portanto, olha-se com incompreensão, olha com alguma incompreensão para isto. Depois parece-me que há, de facto, aqui alguma incoerência também em algumas medidas. Incoerência da parte do Governo, porque lá está o Pinheiro, foi o que foi. A Câmara tomou a atitude que tomou para o Pinheiro, mas na véspera daquela tomada de decisão, no dia da tomada de decisão, o multiuso estava cheio, sem distanciamentos e sem nada. Ok, acredito que estivessem a cumprir com todas as regras que estivessem definidas. Mas essas regras não acautelavam, por exemplo, os 2 metros de distanciamento, que não sei se são defensáveis, se não são, mas é difícil de compreender como é que num sítio há uma determinada regra e noutra, que é um espaço aberto, essa regra já tem que ser tudo proibido. E depois olho para isto também só consigo ver aqui, de facto, alguma impreparação, quer do Governo, quer do caso do município. Porque, de facto, a Câmara teve mais de um ano para preparar, por exemplo, no caso do Pinheiro, soluções alternativas. A Comissão de Festas tinha um plano de contingência que foi anunciado, não sei o quê. Mas chega-se ao momento e simplesmente se diz, não se vai fazer. Por que falhou, Tiago? Qual é a explicação que encontras? Não sei. A Câmara é que tem que prestar esses esclarecimentos, não sou eu. Na sessão da Assembleia Municipal, na semana passada, que acabou por ser interrompida, no momento em que a Câmara estava a prestar esclarecimentos, notava-se a hesitação da Câmara em prestar quaisquer esclarecimentos concretos, até alguma incoerência entre o Presidente de Câmara e a vereadora da responsável. Portanto, a Câmara é que tem que prestar estes esclarecimentos. Mas a Câmara tem que suportar uma decisão da subcomissão de... É assim. Eu não quero estar a acrescentar ruído a esta decisão, nem estar a acrescentar coisas. Eu posso ter a minha leitura, mas penso que cabe à Câmara Municipal prestar os esclarecimentos que entender necessários. Se não entende prestar necessários, é com ela. Mas já se viu a revolta que está a haver. E penso que o caminho daqui para a frente, como nós vemos noutros países europeus, é um caminho de acelerar esta incompreensão, quando durante 2 anos todos cumpriram com tudo aquilo que nos foi pedido. E os portugueses, de uma forma geral, cumpriram muito bem com tudo aquilo que nos foi pedido. Portanto, daqui para a frente, eu penso que a margem de manobra é menor, porque há, de facto, uma incompreensão grande. E a mesma impreparação, podemos dizer, do Governo, porque teve estes 2 anos para reforçar e para alterar as políticas, e chega-se aqui a esta hora e vemos as falhas nos cuidados de saúde primários, vemos problemas a acentuarem-se nos hospitais. Estamos numa situação muito complexa. Vamos ver se o Francisco Teixeira também tem um discurso com estas tónicas de incompreensão, frustração. Bom, Bernardo, bom dia a todos e a todas. Frustração, sim. Cansaço, imenso. Incompreensão, não propriamente. Vamos já ver. Não era possível gerir, nem é possível gerir todos os detalhes de um tsunami desta dimensão. Nenhuma comunidade, nenhum país, nenhum Estado, nenhum governo... Mas é o tsunami que se está a repetir. Sim, mas os tsunamis repetem-se e não há nada a fazer aos tsunamis. Justamente. Não há barreiras, por exemplo, que se possam pôr nas praias para segurar os tsunamis. Mas pode-se pegar nas populações e levá-las para os altos dos montes. Pode pedir às populações para saírem daquele sítio, não frequentarem aquele sítio, mas isso depende muito justamente da adesão das populações às medidas. E o principal sinal de que os portugueses aderiram, no essencial, à principal medida na luta contra este tsunami viral que atacou o mundo inteiro, é aquele que diz respeito às taxas de vacinação. Não é? Nós temos quase 90% dos portugueses vacinados, 88%, 89%, porque li ontem, e a taxa de vacinação e a vacinação é o principal escudo e o principal instrumento de proteção contra o vírus e a doença, porque nem sempre o vírus provoca, como sabemos, enfim, pelo menos eu não sou especialista, penso que os outros também não. Agora somos todos especialistas em virologia, mas pronto, mas nem sempre o vírus provoca doença. E quando se está vacinado é raro que o vírus provoque doença, ou provoca de um modo muito reduzido.
E essa foi uma vitória enorme. Quer dizer, Portugal é um dos países mais vacinados do mundo. Isso deve-se a quê? Deve-se, em parte, à capacidade de o governo montar um plano de vacinação, uma logística muito densa, muito complexa e num muito curto espaço de tempo, mas curiosamente, depende também estruturalmente de uma outra razão, que é do facto de os portugueses terem uma percepção e terem uma relação com a ciência, nomeadamente com a medicina, muito positiva, que é fruto, sobretudo, da relação que tem tido ao longo destes anos com o seu Serviço Nacional de Saúde, que, com todos os problemas que objetivamente tem, continua a ser um dos melhores Serviços Nacional de Saúde e muito melhor que muitos países muito mais ricos que Portugal. E por aí estamos bem. Se no meio de toda esta complexidade, todo este tsunami, houve informações contraditórias, se houve explicações mal dadas, se há coisas um bocado incompreensíveis, bom, claro que sim, mas é impossível atender a todos os detalhes. Eu devo dizer... Melhor não era possível? É sempre possível melhor, ou seja, em qualquer circunstância é possível fazer um discurso crítico daquilo que está a ocorrer. Quer dizer, fizesse o governo que fizesse, era possível defender o discurso do Tiago e da Mariana. Mas há uma medida em concreto que eu devo dizer, eu não sou virologista, não percebo nada de medicina, mas há uma coisa que eu acho que decorre de algum bom senso e que de facto não entendo. É a exigência de máscaras no espaço público. Acho que a exigência de máscaras no espaço público é absurda. A não ser que seja num espaço público com uma enorme densidade populacional, não é? Ou ocupacional, se assim quisermos. Agora, as outras medidas que foram tomadas e que foram, de algum modo, como também disse o Tiago, pré-anunciadas, são medidas que neste momento não são especialmente, como é que eu ia dizer, especialmente constringentes, por exemplo, das liberdades individuais. Há uma um bocado complexa, enfim, ter-me-ão que explicar um dia destes melhor é porque é que é preciso um certificado digital e, em simultâneo, um teste negativo para entrar numa discoteca. Sendo que depois, no interior da discoteca, não é preciso usar máscara, sendo um espaço denso, de densidade ocupacional muito grande. E, portanto, eu acho que é sempre possível fazer a crítica da situação, sendo que naquilo que é mais estrutural na defesa perante esta situação, que é a vacinação, Portugal portou-se muito bem. Agora, a crítica que se faz às decisões da Câmara Municipal e do Conselho da Comissão de Sistema de Proteção Civil em Guimarães relativamente ao Pinheiro. Eu acho que a vereadora Sofia Ferreira, eu assisti à última Assembleia Municipal à distância, e acho que a vereadora Sofia Ferreira tentou dar as explicações, e acho que as pessoas viram com atenção e perceberam bem as explicações complexas que a vereadora deu aos deputados municipais e às pessoas que estavam a assistir, e certamente compreenderam de modo muito pormenorizado, até ser interrompida, aquilo que passou. Estou perfeitamente convencido que ela foi absolutamente coerente e sólida na direção deste processo, e que os estudantes de Guimarães, as pessoas de Guimarães, os nicolinos, saberão fazer um juízo muito acertado daquilo que foram as suas capacidades de gestão desse processo. Mariana Silva, um último olhar sobre esta questão, breve necessariamente, sobretudo sobre alguma discordância dos teus colegas de debate, relativamente a algumas das questões que levantas aí. Há aqui a discordância é sobretudo porque se fala de uma festa com mais de 300 anos, não é? Como todos sabemos. Com um presidente da Câmara e uma vereadora que não estão lá de novo, que já conhecem e sabem muito bem que havia esta possibilidade das pessoas não cumprirem com este desaconselhamento, não é? E depois, esta coisa que o município tem sempre, que é
é de anunciar as coisas à última da hora, que é para depois não dar tempo para que ninguém consiga reagir de uma outra forma e se consigam organizar de uma outra forma. Porque foi dada a esperança até à última hora e à última hora fechou-se a porta da Câmara porque é fim de semana, é sábado e domingo e segunda-feira logo se vê e logo se decide o que é que se pode fazer. E por isso há aqui esta incompreensão porque nós não estamos em março de 2019, nós estamos em novembro de 2021. Há outras coisas já aconteceram com as medidas de segurança, com os planos, com tudo que foi exigido e aconteceram, não é? E por isso, aqui exigia-se o mínimo de pensamento, de estrutura, de planeamento, para que se pudesse cumprir com as festas em segurança e em que quem quisesse participar, pudesse participar. Ou seja, regressando aos teus tempos, a professora aqui... dava nota negativa à Câmara. Exatamente, dava nota negativa, mas não é só nisso, é noutras coisas e isso também não me surpreendeu, muito menos esta declaração à última da hora de decidirem que não se faria. Outros momentos houve em que também à última hora se decidiu que não se fazia, mas depois acabou-se por fazer, mas há outras pressões, há outras coisas envolvidas, como a Rampa da Penha, como há outras coisas que também tiveram em questão e que depois acabaram por ser feitas. Por isso, aqui, aqui o que eu pretendia trazer para aqui hoje também com esta questão do estado de calamidade é que nós temos uma variante nova, temos uma preocupação acrescida, mas a vacina veio trazer realmente aqui um outro conforto, digamos, ou mais uma arma para combatermos a Covid-19 e isso demonstra pelos números. Se nós olharmos para os números de 2020, do dia de hoje, em relação a 2020, estão muito mais baixos e a incidência da doença também é menor e não tem a mesma força que tinha antes. Mas nós não podemos continuar a olhar para o que é grande e esquecer o pequeno. Esquecermos a porta aberta dos cuidados primários, mas estarmos na União Europeia a discutir se vamos obrigar os países a vacinar a sua população. Porque não é isto que está em questão. Há países que é necessário tomar outras medidas para convencer a sua população a se vacinar, mas hoje já foi aqui dito que em Portugal isto não acontece, as pessoas foram voluntariamente, até há alguma confusão à porta destes centros de vacinação, porque as pessoas vão, não é? Não é necessário obrigar os portugueses a confiarem na saúde e no Serviço Nacional de Saúde, mas nós não devíamos estar a olhar para se vamos obrigar os Estados-membros a vacinar, a tornar a vacina obrigatória, devíamos sim também estar a pensar que a União Europeia devia ser solidária com aqueles países que não têm forma de vacinar a sua população e isso também nos traz este caminho de não conseguirmos combater a pandemia de forma eficiente. Tiago. Sim, mas e há aqui de facto um outro dado que também por causa da falta de informação que a Mariana falava do início, é que foi-nos dito no início da pandemia e quando começamos a falar sobre estes assuntos, não é? Que de facto a imunização coletiva, portanto, quando deixaria de haver um problema para a comunidade, seria quando atingíssemos os 70% de imunidade. Ora, temos a população acima, perto dos 90%, como aqui foi dito, entre os curados e os vacinados. Sabemos que para os vacinados o impacto, se não forem doentes, se não tiverem outras doenças que agravem o quadro, podem na mesma contrair a doença, mas com sintomas ligeiros que esmagadoramente não exigem sequer hospitalização, quanto mais outros cuidados particulares. Portanto, o que é que falhou? Fomos nós, portugueses, que falhamos? São estas questões que são difíceis. Isto não é... Lá está, neste debate tentei muito fugir aqui a qualquer partidarização da coisa, mas é muito difícil a mim, enquanto cidadão, que está neste momento a compreender este momento desta situação. Francisco Teixeira. Não, os desastres naturais são as coisas mais incompreendidas e mais incompreensíveis, não é? Já o terremoto de Lisboa conduziu às especulações impossíveis sobre as suas origens e as suas causas. E deu origem a um Marquês de Pombal, assim um bocado muito forte, com um braço muito forte, não é? Quem era um Marquês de Pombal atualizado para as circunstâncias democráticas presentes.
não é? Que nos deram o novo Marquês de Pombal. Uma grande frase do Francisco Teixeira para guardar. Nos deram o Marquês de Pombal atualizado às circunstâncias democráticas presentes. Até decorei. Seria absolutamente magnífico. Mas as grandes catástrofes são sempre incompreensíveis, criam-nos sempre uma grande perplexidade. É impossível prever todos os pormenores. Enfim, eu tenho a esperança que isto possa ser... uma provocação, Francisco Teixeira, mas parece que estás com um discurso muito acomodado, muito fatalista. Não, mas sim, vamos lá ver. Não, quer dizer, relativamente, nós não podemos dizer que a natureza é má. Está muito maduro. Nós não podemos dizer que a natureza é má, que os animais são maus, que os terremotos são cruéis. Mas também não podemos olhar... Que os terremotos são cruéis, que as crises virais internacionais são castigos divinos. Estamos a falar dos humanos. Quando a natureza nos cai em cima, enfim, quando a natureza nos cai em cima, nós só não mesmo, podemos senão para finalizar, acolher essa circunstância. Não há aceitar muito a o dizer. destino. Sim, só não podemos senão aceitar o destino. Não, relativamente às catástrofes naturais, não podemos senão aceitar o destino. O principal escudo, o principal mecanismo de proteção são as vacinas. Sim. Portugal e os portugueses e as suas estruturas do Estado locais, e não é de Guimarães, locais em geral, e nacionais, estiveram muito bem. E, portanto, essencialmente, eu acho que é por aí. Agora só podemos esperar que isto passe. As catástrofes naturais disse que era sempre mesmo existiram. para finalizar. É mesmo para finalizar. As catástrofes naturais sempre existiram e continuarão a existir. E também as pandemias vão ser mais frequentes e, por isso, não é possível olhar para estas situações com esta leveza que o Francisco olhou, sem termos um olhar de futuro, tanto na ciência como também na organização estrutural da sociedade, porque senão, meia volta, vamos estar a fechar tudo e daqui a pouco não há sequer forma de subir a economia. Só uma frase. A Mariana está a confundir a minha leveza e o meu bem-estar psicológico com a minha atenção profunda nem ao todos fenómeno. Os portugueses com estão a assim minha com atenção política profunda ao fenómeno. Agora estou bem, graças a Deus. Ainda bem, nem todos os portugueses estão bem. Meu caro Tiago Laranjeiro, propusestes que olhássemos hoje para a próxima eleição do Conselho Municipal de Educação e também para as políticas municipais de educação. Ora, eu não sou propriamente um info excluído, andei à procura do regulamento do Conselho Municipal de Educação e não consegui encontrar. Encontrei na página da Câmara Municipal vários regulamentos, mas esses não existem. Ora, isto poderá significar que o Conselho Municipal de Educação não lhe é dada a importância que, pelos vistos, tu irás dar? Ora bem, de facto esta semana teremos a eleição que ocorrerá em breve do Conselho Municipal de Educação. E o que é isto? É um órgão consultivo do Presidente de Câmara para as políticas municipais de educação, para as políticas de educação. E queria olhar para isto com um olhar um pouco crítico e mais amplo sobre o papel destes órgãos consultivos e o papel da educação em geral. Porque, para entrar aqui numa outra discussão também, que importa, sobre as transferências de competências do Governo Central para o município. Porque há um ano atrás estava na agenda este tema e o município de Guimarães tomou a decisão de rejeitar a transferência de competências na área de educação, como a maior parte dos municípios, alegando falta de informação. Mas, estando aqui perante, na iminência desta eleição do Conselho Municipal de Educação, que é um órgão consultivo para estas políticas, eu lanço aqui a questão para debate e também para os nossos ouvintes sobre, mas afinal, o que é que Guimarães pretende? Porque, ok, há um ano atrás rejeitamos por falta de informação, mas o que é que nós queremos? Estamos disponíveis para assumir mais competências? Em que circunstâncias? Que competências? Com que condições? Há a questão dos recursos humanos, que me parece que é muito perniciosa por abrir a porta aqui a uma série de ruídos, de falta de transparência, até de compadrio em última instância que poderá acontecer na contratação de recursos humanos. Portanto, esta será uma área até que me parece mais ou menos consensual, que não deve ser transferida. Depois temos as AECs que já estão na esfera de competências do município, que em Guimarães não têm corrido particularmente bem, quer na gestão dos recursos humanos, quer também depois na sua implementação. Há a gestão do parque escolar, que em Guimarães ainda foi assunto nos últimos meses,
problemas na gestão do parque escolar, da responsabilidade do município, com consequências graves para o processo de ensino. E depois há que clarificar que, de facto, competências não são tarefas, competências implicam uma esfera de decisão que pertença aos municípios e às escolas e não é meramente uma transferência de responsabilidades de executar uma determinada ordem. Por isso eu pergunto, e aqui no painel temos, quer o moderador, quer os meus companheiros de painel, são profundos conhecedores desta realidade da educação. E há mais duas pessoas aqui presentes no estúdio que também estão ligadas à educação. E, portanto, só eu é que não estou. Portanto, sim. Lança esta questão. O que é que se pretende nesta esfera? Mariana Silva, uma professora que está com o exercício da profissão em suspenso por outras funções que tem, mas como é que olhas para estas questões que o Tiago aqui veio levantar? Antes de mais, não posso deixar de pegar numa frase que o António disse e provocá-la e transformá-la numa provocação, que é: andei à procura do regulamento do Conselho Municipal de Educação e não encontrei. E eu que até não me acho uma pessoa pouco informada, não é? Eu já repeti esta frase vezes sem conta na Assembleia Municipal, porque não há a informação do município. O site do município, o sítio do município é terrível, não tem. Eu vou reforçar aqui que é para ver se a Câmara aposta e investe num site em que os seus municípios possam estar informados daquilo que acontece no município e dos diferentes planos e abrangentes planos e parangonas que a Câmara Municipal tem, porque depois acabamos por chegar aqui a esta discussão e trazemos uma mão cheia de nada, não é? Porque se aquilo que eu também fiz a minha pesquisa e aquilo que percebi é que, sim senhor, há um diagnóstico da educação no município, dos diferentes planos que se fizeram, das diferentes abordagens ao tema do ambiente e ao tema da saúde mental, entre outros. Há também o diagnóstico de quantos alunos existem, o que é que foi dado em termos de tecnologias aos alunos, os funcionários, mas aquilo que sabemos, e eu acho que aqui todos conhecem a minha posição relativamente à municipalização da educação, é que não deveria estar a acontecer, não é? Porque os municípios vão olhar para a educação como uma tarefa, não é? Já não sei bem qual foi o termo que o Tiago usou, mas de usar isto, de gerir as escolas, e as escolas não é para ser gerido, é para a nível nacional se perceber o que é que se pretende para a educação das crianças e jovens portuguesas, todas. Não é para esperarmos que o município A seja mais sensível do que o município B, e que o município A decida ter surf como nas AEX e o município B decida não ter nada, não é? Ou ter só o inglês, o básico, ou o pouco que lhe é exigido. E por isso as políticas de educação têm que ser nacionais e têm que ser abrangentes e têm que ser da responsabilidade do Estado, do Ministério da Educação. E por isso não esperamos que isso possa acontecer em Guimarães, uma certa secundarização de algumas atividades. Temo que isso possa acontecer quando no que diz respeito às AEX, se pergunta às escolas o que é que querem, se querem música, se querem terapia da fala, se querem... Não, temos é que dar aquilo que as escolas necessitam, aquilo que o Plano Nacional decide que deve ser implementado, seja implementado em todas as escolas. Nós não podemos estar à espera que o município tenha dinheiro para dar computadores aos meninos ou tablets. Nós não podemos estar à espera que, no caso da telescola, em que muitos ficaram de fora, e não podemos estar à espera que haja um município que queira recuperar os seus alunos depois destes 2 anos difíceis, que foi também para a educação, e haja outro que não queira, e que tenhamos aqui as nossas crianças e jovens em patamares distintos, e é aquilo que vai acontecer com a municipalização, para além dos professores, da contratação de professores,
professores, da contratação de funcionários, de todo essa gestão que não vai ser também feita de forma adequada e sem o cheque correspondente, que isto também já se falou várias vezes, sem o envelope que venha ajudar a que os municípios possam também ter aqui um trabalho eficiente. Por isso, isto já começa mal com a municipalização, que não deveria estar a acontecer e que o município devia ter recusado, como recusou anteriormente. Francisco Teixeira, a educação é uma das tuas preocupações, é uma das áreas. É a minha profissão. Sim, e além disso, refletes imenso sobre isso, dirigente sindical também. Exatamente. Bom, primeiro há que dizer que a Mariana tem razão numa coisa. Este processo de descentralização e de municipalização da educação pode criar assimetrias no país. Pode fazer com que um município invista mais que outro, que um município tenha mais recursos próprios do ponto de vista do pensamento, do planeamento e mais recursos orçamentais para poder dispor para com as suas escolas e os alunos das suas escolas. E a questão económica aqui é relevante. É muito relevante. Mas sendo o Governo Central assegurando as transferências das verbas necessárias, sim, mas as assimetrias podem existir sempre, porque há câmaras como a de Guimarães têm um orçamento de 100 milhões de euros e há câmaras como Segurico de Basto ou outra coisa, ou Cabeceiras de Basto, que têm orçamentos, não sei quanto, 5, 6 milhões de euros, e que, portanto, terão sempre globalmente mais dificuldades que uma Câmara com 100 ou 150 ou 200 milhões de euros de investir, do ponto de vista estritamente material, ficamos para já por aqui, mas não só, nas suas câmaras, nas suas escolas e nos seus alunos e nos seus equipamentos. E, portanto, de facto, esta descentralização da educação, que em muitos aspectos é verdadeiramente uma municipalização, noutros nem tanto, mas é verdadeiramente uma municipalização da educação, pode criar uma assimetria, e esse é um dos problemas maiores, porque a educação é um principal instrumento, se quisermos, é o principal elevador social do país, é o principal instrumento de democracia do país, no sentido de igualitarização dos recursos a que os cidadãos podem aceder, e, portanto, esse é um problema sério e é uma crítica justa, do meu ponto de vista. De qualquer maneira, há que clarificar a coisa do ponto de vista legal. Se a Câmara, há 2 anos atrás, podia recusar para, naquela altura, a municipalização já está praticamente em vigor e, a partir do próximo ano letivo, entrará em velocidade de cruzeiro em Guimarães e no país inteiro. E, portanto, neste momento, o processo de descentralização administrativa e de municipalização, que vem sobretudo da Lei 50/2018, que a Mariana provavelmente conhece melhor do que eu, e que foi agora implantada com o Decreto-Lei 21/2019, não pode ser recusado. Portanto, é uma lei, sobretudo a Lei 50/2018, implantou a municipalização e, a partir do próximo ano letivo, isto vai ser generalizado ao país. E não consta da descentralização ou municipalização da educação a contratação de professores. Portanto, é importante que isso fique claro. Consta a contratação de pessoal não docente, mas a contratação de professores não consta desta transferência de competências. Enfim, há quem utilize, não de modo completamente irrazoável, o argumento da via descendente, que é o de dizer, bom, se hoje contratam os funcionários não docentes, provavelmente amanhã lá surgirá a pulsão para se contratarem também os funcionários docentes, ou seja, os professores. Não temos que isso aconteça, Francisco? É exatamente o argumento da via descendente. Claro que eu temo, no sentido em que não desejo que isso aconteça. A necessidade de haver um concurso nacional de professores é absolutamente essencial para se manter a questão decisiva no meio disto tudo, que é a questão da autonomia profissional dos professores e a autonomia das escolas. Aliás, esta é talvez a questão mais decisiva e mais importante nesta questão da descentralização de competências. Bom, mas eu queria dizer uma coisa antes. Eu não temo que possa haver uma certa secundarização da educação em Guimarães. Pelo contrário, eu estou até convencido que haverá neste mandato um investimento suplementar e uma atenção especial à educação.
temo é que possa Mas isso algumas criar... das preocupações que o Tiago apontava não temos que possam acontecer. Que eram? Uma certa desvalorização, por exemplo, das AIECs, por exemplo. Não. A questão não é essa. Eu acho que haverá uma valorização da educação em Guimarães. Justamente o problema é se haverá uma valorização da educação em Surico de Basto ou outra coisa semelhante. Mas há um problema sério que deve ser considerado. É que o acrescento de competências aos municípios, para os municípios, em muitos aspectos, muitas destas competências pressionam fortemente a autonomia das próprias escolas. Muitas destas competências configuram o contexto em que as escolas operam, configuram o contexto em que os professores operam e podem contender e conflituar com a autonomia das escolas e a autonomia profissional dos professores. Dou-te um exemplo, que é o de justamente as câmaras terem a tentação, por exemplo, de desenharem programas pedagógicos e programas educativos para as escolas. Ora, essa não é a função das câmaras. E aí entra o Conselho Municipal de Educação também, enquanto órgão consultivo e de aconselhamento? Ou seja, um dos maiores perigos é aquilo a que eu tenho vindo a chamar a desescolarização do currículo. Ou seja, de que o currículo começa a ser definido fora da escola para dentro da escola. Que o currículo, ou parte do currículo, passa a ser definido ou pelo município, ou pelo banco não sei quantos, ou pela Associação Industrial e Comercial, ou pela Associação não sei quanto, e imporem esse currículo à escola, sendo que a certa altura os professores, porque alguns destes programas até têm qualidade, sentir-se-ão uma espécie de, estou a exagerar, uma espécie de escravos das exigências externas da escola. Transformar a escola em centros de formação, quase. Não é só centros de formação, é transformar a escola num centro de gestão de um currículo no qual a escola não tem mão, no qual os professores não têm mão. Ou seja, os professores passam a ser meros executantes de algo que é definido fora da escola. E acho que esse é o maior perigo deste momento, neste processo de municipalização da educação, que é a tentação que alguns municípios tenham de configurar de maneira tão forte, sobretudo aqueles que têm recursos, de configurar de maneira tão forte projetos e programas para as escolas, que as escolas se vejam afogadas em programas que não são os delas, em objetivos que não são os delas, fazendo com que os professores sejam uma espécie de executantes de partituras externas, pondo em causa algo que é absolutamente decisivo para uma educação pública de qualidade, que é a autonomia profissional dos professores, a autonomia pedagógica e a autonomia científica, no contexto da autonomia organizacional da escola. E, nesse sentido, o Conselho Municipal de Educação ganha agora muito mais importância. Mas, dada a constituição do Conselho Municipal de Educação, poderá haver essa independência necessária? Porque ele será constituído pelo Presidente da Câmara, pela Vereadora da Educação. Cerca de 40 pessoas, muitas delas de fora da Câmara, os diretores, membros dos Conselhos Pedagógicos dos agrupamentos. Há muita gente fora das câmaras. Aliás, os órgãos municipais não têm maioria neste Conselho Consultivo, no Conselho Municipal de Educação. Mas neste contexto de municipalização ou descentralização de competências administrativas que aí vem e que se começará a tornar especialmente importante a partir do próximo ano letivo, os Conselhos Municipais de Educação vão ter uma nova projeção, se quisermos, uma nova relevância estratégica. Sendo que também é justa a crítica de que até agora os Conselhos Municipais de Educação, na verdade, não existiram, ou tiveram o não existiram é que é uma força de expressão retórica. Uma espécie de uma tónica comum a todos os Conselhos Municipais. Depende. As pessoas fazem os locais. As estratégias, as ambições das pessoas e dos líderes políticos fazem os locais. E muitas vezes, uma coisa que é meramente consultiva, pode-se transformar, se houver uma visão séria e aprofundada daquilo que se pretende, num fórum importante de pressão e de defesa dos interesses. No meu caso, por exemplo, do interesse dos professores. No caso da Associação X, do interesse do que eles julgam que são os interesses da Associação junto do sistema educativo local. E, portanto, uma vez que vai haver este reforço de competências nas autarquias, mais importante se tornará o Conselho Municipal de Educação para
do meu ponto de vista e na minha perspectiva, defender a autonomia das escolas, defender a autonomia dos professores, no sentido de que não haja a tentação de agora começar a definir o currículo fora da escola para que os professores sejam uma espécie de proletários executantes incapazes de assumirem as suas responsabilidades próprias nas escolas. Mariana Silva, num minuto para concluirmos. Hoje o Francisco está muito conformado, não é? E é isto, mas pronto, Mariana isto está com inveja da minha boa disposição. Cada um com o seu. A Mariana está com inveja da minha boa disposição. Eu acho que o Francisco nunca me viu mal disposta, mas pronto. Mas há aqui algumas coisas que são necessárias tem que vir para aqui mais de sanguíneo e mais animal feroz, porque é verdade feroz remete para uma pois, isto depois levava-nos a outras conclusões, esta coisa do animal feroz. Mas é melhor não abrir essa porta. Esta ideia de já está em vigor, é verdade, está na lei, já está em vigor, as câmaras podiam recusar, a partir de agora não podem, mas querendo os portugueses e votando de forma diferente, pode-se reverter a situação. Fica aqui ciente, e já que abrimos, já que o seu Primeiro-Ministro António Costa abriu a campanha eleitoral das eleições legislativas durante as autárquicas, podemos dar agora seguimento a esta campanha. E por isso, votando os portugueses de forma diferente, esta municipalização pode ser revertida e podemos olhar para a educação da forma como ela merece ser olhada. E mesmo para ser telegráfica, como me pediste, dizer que os projetos para as escolas dos municípios, mais o currículo que o Ministério da Educação impõe aos professores, está a sobrecarregar os professores de uma maneira como nunca tiveram. Para além da burocracia de preencher papéis. E por isso torna-se quase impossível para os docentes, para os professores, conseguirem trabalhar tudo aquilo que pretendem e que a escola tem que responder às crianças e aos jovens, porque a escola só existe porque existem crianças e jovens. E é nisto que nós temos que nos concentrar. É perceber o que é que nós queremos de melhor para os nossos jovens. Que educação pretendemos dar. E por isso, não é sobrecarregando com planos e planinhos e mais projetos e para depois metermos num currículo do município, não é no currículo do aluno nem do professor, é do município. É para depois o município apresentar nas campanhas eleitorais. E é dando seguimento àquilo que é a responsabilidade da escola. E eu posso deixar aqui dois exemplos claros. Educação sexual não é igual em todas as escolas, não existe. Educação sexual precisa de uma equipa multidisciplinar e as nossas escolas não têm, a maior parte não tem. Educação ambiental, não é verdade, no maior educação ambiental, a maior parte das nossas escolas a nível nacional não tem, porque os verdes fizeram um estudo, andaram na rua. Eu sei que o Francisco fica aqui pelo norte, mas nós andamos na rua e percebemos que a maior parte das escolas a nível nacional não tem estas equipas multidisciplinares, não olha para a educação sexual como ela está explanada na lei e não a dá aos alunos como ela deveria estar a ser lecionada. E educação ambiental, em que tanto se fala de alterações climáticas, mas que a educação ambiental também ficou na gaveta. Na maior parte das escolas a nível nacional, não vá o Francisco agora vir aqui dizer que não é verdade. E por isso, com a municipalização, isto torna-se ainda mais difícil que a escola tenha o seu lugar e tenha a valorização que merece. Francisco Teixeira, um minuto só. Não há nada como gastos comuns para exaltar ferozmente os nossos ouvintes e pessoas que nos estejam a ver. Eu sou o coordenador do projeto de educação sexual no agrupamento da minha escola, que tem 2.500 alunos. E conheço coordenadores por esse país fora. Portanto, sei o trabalho que se faz e sei o trabalho que eu faço, que é relatado e que é registado. E, portanto, há educação sexual nas escolas de maneira diferenciada, porque as escolas também não são todas iguais, não têm todas exatamente os mesmos recursos, não têm todas a mesma história, a mesma estrutura, mas há currículos nacionais para a educação sexual, quer no âmbito estricto da educação sexual, quer da educação para a cidadania, e globalmente isso está a ser desenvolvido nas escolas portuguesas. Se há umas que estão a desenvolver melhor esses projetos curriculares e outras piores, bom, isso é como tudo. E a municipalização não vai afetar isso.
Eu espero que não. O meu medo, justamente, da municipalização, um dos meus medos da municipalização, é que haja a tentação de alguns municípios criarem uma espécie de, ou tentarem criar uma espécie de Ministérios da Educação em miniatura, para justamente lançarem currículo novo, lançarem coisas novas sobre as escolas, constrangendo a sua autonomia e, mais importante, constrangendo a autonomia profissional dos professores, porque os professores sem autonomia profissional não podem ensinar bem e não podem educar bem os seus alunos e as suas crianças. Tiago, compete a ti encerrar este tema. O Francisco ainda agora passou aqui uma ideia interessante, que é de facto, embora sob o ponto de vista oposto, não é? É que no sentido de que esta municipalização poderia acabar com alguns bons exemplos, bons projetos adaptados à realidade de uma escola ou de um agrupamento, mas na realidade também aquilo que uma municipalização poderia fazer era permitir num território de um município multiplicar estas boas práticas, replicando-as e adaptando-as noutros agrupamentos escolares. Isto também não é negligenciável. Olhando, por exemplo, para um município, para um concelho como Guimarães, em que temos um centro urbano, mas depois temos vários centros escolares fora do centro urbano, talvez houvesse boas práticas a serem partilhadas de parte a parte. E que se ganhasse, deve haver aqui um outro tipo de coordenação. O que me leva, de facto, aqui a um elemento que foi, de alguma forma, negligenciado ao longo desta discussão, que é um princípio de políticas públicas que está previsto, que é o princípio da subsidiariedade, de o centro de decisão estar o mais perto possível do local afetado. E, neste caso, que é um dos princípios também que preside esta transferência de competências. Tinha que salvaguardar a autonomia das escolas. Certo. Mas tu olhaste para toda esta questão, Francisco, e compreendo, porque é a tua questão, não existe uma crítica, olhaste para esta questão e na tua abordagem foi transversal uma visão centrada nos professores e não escolas. Tanto uma visão centrada nos alunos. Não. Mas é talvez um defeito profissional da tua realidade. Não é defeito. Mas foi uma coisa que eu reparei naquilo que tu disseste. Se tu não tiveres autonomia profissional, não podes educar. Muito bem. É que se não tiveres autonomia profissional, se os professores não tiverem autonomia profissional, autonomia pedagógica, científica e técnica, Francisco, não podem educar. Eu sou sensível ao argumento, mas não deixo de deixar aqui esta nota de que, de facto, todo o teu discurso... Os professores não são funcionários públicos no sentido da pura reprodução. O teu discurso foi todo assente, de facto, nesta visão centrada no professor. E depois nós vemos aqui, de facto, uma preocupação mais acentuada na Mariana, mas também no Francisco, na educação como igualitarista. O que de facto há depois aqui diferentes visões até ideológicas, não é? Enquanto que eu olho para a educação mais como uma principal ferramenta para a promoção da igualdade de oportunidades e não tanto como o igualitarismo. Mas para finalizar, estamos de facto perante um tema, esta discussão aqui comprova que estamos perante um tema que vale a pena ser mais discutido em diversos fóruns. E fica feito o desafio aqui ao painel para voltar a trazer estas questões da educação, porque vão estar cada vez mais próximas de nós. Ora, o tempo chegou ao fim, infelizmente, 1 minuto, mas é que vai ser mesmo 1 minuto para eu pedir à Mariana qual é o conselho, qual é a sugestão, o que é que diz aos seus colegas? Rapidamente, hoje o conselho é olhar para a agenda cultural de Guimarães e participar, ir ao cinema, cineclube, ir ao teatro, ir às exposições. Nós precisamos de cultura também para a nossa saúde mental e os trabalhadores da cultura, que foram os que mais sofreram com a pandemia, precisam que os espectadores lhe deem esta força para que não sejam mais cancelados estes programas, porque ir à cultura é seguro. Francisco Teixeira. A minha proposta... Manteste na cultura também? Mantenho-me na cultura, nos livros em particular. Eu sou um adicto, não é? Sou um adicto dos livros. Um livro que é um clássico já da literatura profissional para professores, que é de um professor da Universidade de Barcelona, o José Contreras Domingo, que se chama justamente Autonomia da Classe Docente, da Porto Editora, e que diz basicamente o que eu disse, eu reproduzi mais ou menos o que ele diz, que sem autonomia profissional das escolas e dos professores, os professores proletarizam-se no sentido que deixam de ser atores e autores do seu ensino para serem apenas personagens das decisões de terceiros, e que isso é tudo que não pode acontecer. E nas sugestões o Francisco Teixeira mantém a ponte com o tema que estávamos a discutir anteriormente. Exatamente. Tiago Laranjeiro. Eu vou tocar num tema que já foi ligeiramente abordado pela Mariana, que é, de facto,
é um alerta, no fundo, porque estamos numa altura de pandemia, de agravamento da pandemia, que todos olhamos com muita preocupação para a saúde. Ontem eu tive com o meu filho teve um episódio que estava afastado do cenário de Covid, segui todos os procedimentos indicados, liguei para a Saúde 24, foi-me indicado dar uma medicação no imediato e ir imediatamente ao centro de saúde, indicado o centro de saúde, que teria condições para o observar no momento, mas que não havia necessidade de ir para o hospital, mas sim para o centro de saúde. Chego ao centro de saúde e a resposta que me dão, e cheguei às 8 da manhã, a resposta que me dão foi a consulta foi agendada para as 5h30 da tarde, sendo que da Saúde 24 me disseram que o atendimento seria logo, portanto não estava à espera de entrar e ser logo atendido pelo médico, mas com alguma brevidade, até porque necessitava de medicação específica para aquele problema e precisava desse conselho médico. À minha frente, poder-se-ia pensar que isto era um caso de confusão, mas à minha frente estava uma mãe com 2 filhos exatamente nas mesmas circunstâncias. Os problemas nos centros de saúde de Guimarães têm sido recorrentemente abordados, até em reuniões de Câmara, nomeadamente pela voz do vereador Ricardo Araújo. Não está tudo bem. Eu, no meu caso, naturalmente não podia esperar pelas 5h30 da tarde, tive que ir ao serviço privado para resolver a situação, mas é problemático que isto esteja a acontecer assim. As pessoas seguem todos os procedimentos que nos são indicados e depois as coisas falham quando chegamos aos centros de saúde. Tiago Laranjeira, um desabafo neste minuto final, que habitualmente não é esse consagrado. Por hoje, o Guimarães em Debate chega ao seu final. Voltaremos a encontrar-nos de hoje a 15 dias. Nos próximos tempos poderão continuar a encontrar-nos nas plataformas eletrónicas do Jornal de Guimarães. Guimarães em Debate é um programa do Jornal de Guimarães e aí poderão continuar a encontrar-nos, quer seja no formato vídeo, quer seja no formato áudio.